Então, como eu tinha comentado, as propriedades são análogas, né? As definições de vetor no espaço são análogas aos casos do vetor no plano. O módulo, como calcular o ponto médio, tudo é igual, né? Por exemplo, o caso do módulo, a gente viu que se eu tenho um vetor V no plano, o módulo dele é a raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado mais a segunda. O que é que vai alterar aqui no caso de vetor no espaço? Só que agora no espaço, o módulo dele vai ser a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Ou seja, eu pego a nova coordenada e também elevo ao quadrado. Viu? Então, o primeiro exercício aqui para a gente treinar um pouco diz o seguinte: encontrar o vértice oposto a B no paralelogramo ABCD, sendo dados o ponto A, o ponto B e o ponto C aí. Ou seja, ele deu esse ponto aqui e deu esse ponto. Ele quer saber a coordenada desse ponto aqui. Alguma sugestão, Ítalo, Gracileide, Laine, de como encontrar esse ponto? Como é que eu posso fazer isso utilizando pontos no espaço, né? Ó, a gente tem que resolver isso aqui utilizando vetores, né? Porque como a gente está estudando vetores, tem que encontrar uma forma de inserir vetores aqui. Como ele fala que é um paralelogramo, eu já sei que esses lados são todos iguais, né? Esse comprimento é igual a esse, e esse comprimento é igual a esse aqui. Se esse comprimento aqui é igual a esse, o que é que eu posso afirmar sobre o vetor AD e o vetor BC? Então, para vocês. O vetor AD e o vetor BC. Pode botar no chat também. O que é que eles têm em comum? Vou desenhar aqui o vetor para ficar melhor. Eles são paralelos, professor? São paralelos, somente isso. Tem mais alguma informação que eu possa afirmar, não? Sobre esses dois vetores. São somente paralelos eles dois, será? Eles são iguais, né, não? Concorda? Isso. Tem mesma direção, como falou, paralelos, também tem mesmo sentido e tem mesmo comprimento. Ou seja, o vetor AD ele é igual ao vetor BC. E o que é que isso aqui vai servir para a gente? Vai servir agora para a gente usar, por exemplo, a definição que a gente tem sobre quando tem um vetor dado por dois pontos. Eu falei que um vetor dado por dois pontos, ele é igual, por exemplo, se eu tenho um vetor AB, o vetor AB ele é igual a B menos A, não é isso? Pegar a extremidade e subtrair da origem. Então, daqui eu posso afirmar o seguinte, que o vetor AD ele é igual ao vetor D menos A. Ok? Usando só a definição de vetor. E mais, eu posso, isolando o D aqui, eu posso afirmar que D é igual ao vetor A, o ponto A, somado com o vetor BC.
Ok? Aí, quem é o vetor BC? O vetor BC, como é que a gente pode calcular ele? As coordenadas dele? É C menos B. Ou seja, o vetor BC é eu pegar 0, 1, 2 e subtrair do vetor B, que é 5, ou do ponto B, né? 1 e menos 3. Então, o vetor BC vai dar o vetor menos 5, 0 e 5. Ok? Então, daqui a gente vai obter o seguinte. Lembrando, a gente quer saber o valor de D, né? Contra o vértice oposto a B. O vértice oposto a B é esse cara aqui, né? Oposto. Está aqui no sentido do outro lado. Então, eu vou obter que D vai ser igual a A, que é 3 menos 2 e 4, somado com menos 5, 0 e 5. Então, daqui eu vou obter que o vetor D é igual a menos 2, 0 e 9. Então, a coordenada desse ponto aí, né, para que seja um vértice de um paralelograma, é esse. Então, continuando. Deixa eu botar mais um exemplo para a gente. Foi. Sabendo que o ponto P, de coordenada menos 3, MN, pertence à reta que passa pelos pontos A, 1, menos 2 e 4, e B, 1, menos 3 e 1, determine M e N. Então, a questão está dizendo o seguinte. A gente não precisa nem desenhar esse ponto no espaço para poder resolver essa questão, não, viu, pessoal? Dá para a gente fazer mesmo só com a noção intuitiva aqui, ó. O ponto P pertence às retas que passam por A e B. O ponto P pertence às retas que passam por A e B. A gente supõe que eu tenho aqui o ponto A. O ponto B, supõe que está aqui. Se o ponto A e o ponto B está aqui, e o ponto P pertence à reta que passa por esses dois pontos, então o P ele vai estar em algum lugar aqui, né? Ou ele vai estar aqui mais à esquerda de A, ou ele vai estar entre A e B, ou ele vai estar à direita de B. Aqui tanto faz a posição que ele vai estar, né? O que interessa é que ele vai estar na mesma reta. Vamos supor que o P está aqui, está no meio, ponto P. Pode ser que nem esteja, mas só para a gente ter uma noção geométrica aqui. Como é que eu faço agora para descobrir quem é M e quem é N, né? Que são a segunda e a terceira coordenada de P? Como é que eu posso fazer isso? Agora eu vou ajudar aqui um pouco. Se eles estão todos na mesma reta, o que é que eu posso afirmar, por exemplo, pelo vetor AP e o vetor PB? PB tanto faz. Ou seja, o que é que eu posso afirmar sobre esse vetor aqui e sobre esse outro vetor aqui? O que é que eu tenho de afirmação aí? Tá parecendo que são o mesmo comprimento aqui, mas não é não, viu, pessoal? Porque botei o PB no meio. Eles são o quê? Ítalo, eu já tinha comentado naquela hora. Eles têm a mesma direção, o mesmo sentido. Isso, mesma direção, mesmo sentido. Para responder essa questão,
a gente vai precisar só de um resultado que tu acabou de falar, uma afirmação. Eles vão ter a mesma direção. Se dois vetores têm a mesma direção, eu posso afirmar o seguinte, acho que eu não comentei isso com vocês, mas tem um resultado que diz que é fácil de visualizar aqui. Se eles têm a mesma direção, um vai ser múltiplo do outro. Ou seja, eu posso pegar um e escrever em função do outro. Um caso aqui hipotético, suponha que eu tenho um vetor... Tem esse vetorzinho aqui. Vetor V. Aí suponha que eu quero escrever um outro vetor que tem a mesma direção e mesmo sentido desse vetor V, mas só que ele é o dobro desse. Qual seria esse vetor? Que é o dobro de V. Suponha que é um vetor W. Seria 2V, todo mundo concorda? O W seria o dobro de V. Se eu quisesse escrever um vetor no sentido contrário, um vetor oposto, sei lá, um vetor da seguinte forma. Só que seria um outro vetor, só que agora com sentido contrário a V e ser na metade de V. A gente até respondeu isso, né? Sei lá, um vetor X aqui. Um vetor X que seria oposto a V e metade de V seria menos 1 sobre 2V. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um vetor, né, um vetor V, e em uma certa direção, se eu pegar qualquer outro vetor que esteja nessa mesma direção que o vetor V, eu sempre consigo escrever esse outro vetor como sendo um múltiplo de V, ou seja, é igual a algum certo número real, algum escalar, multiplicado pelo vetor V. Se eu quisesse um vetor que seja 1/4 do vetor V, 1/4 do tamanho dele, era só pegar o vetor V e dividir por 4, e assim por diante. Então, tendo isso em mente, como o AP, voltando para a nossa questão aqui agora, como o AP e PB eles são paralelos, né? Vou botar aqui AP e PB são paralelos, pelo fato de eles pertencerem à mesma reta, os pontos, uma condição de paralelismo que eu acabei de comentar, como é que eu faço para identificar se dois vetores são paralelos? Se eu pegar as coordenadas de um e dividir pelas coordenadas do outro, vai dar sempre o mesmo resultado. Isso é uma afirmação que a gente obtém no caso de paralelismo de vetores. Então, vamos calcular aqui quem seria o vetor AP e o vetor PB. O vetor AP, pessoal, novamente aquela mesma ideia, é P menos A. Então, eu pego as coordenadas de P e subtraio de A. Menos 3, menos 1, né, que vai ficar menos aqui, vai ficar menos 4. Deixa eu apagar aqui esse lado. Menos 4. M menos 2, vai ficar M mais 2. N menos a terceira coordenada de A, que é 4, vai ficar N menos 4. E PB vai ser quem? B menos P. Menos 1, menos 3, vai dar 3 menos 1, que vai dar 2. Menos 3 menos M vai dar menos 3 menos M, né? Tem que fazer. E 1 menos N. Aí, novamente, como eles são paralelos, então é porque se eu pegar menos 4 dividido por 2, isso aqui é igual a M mais 2 dividido por menos 3M menos M, que é igual
a n menos 4 dividido por 1 menos n. Eu tenho esse resultado bem aí pelo fato de eles serem paralelos, viu? Ou seja, aqui eu tenho duas igualdades, né? Eu vou pegar essa primeira bem aqui, ó, vou resolver ela. Essa primeira vai dar menos 2 igual a m mais 2 sobre menos 3 menos m. Né? Fazendo rapidinho aqui as contas, vai ficar aqui 2m mais 6 igual a m mais 2, né? Em outras palavras, m é igual a menos 4. Então, já descobri o valor de m. Agora, eu vou pegar esse cara aqui, juntamente com esse, né? Que, como é tudo igual, menos 2 igual a n menos 4. Vai ficar 2n menos 2 igual a n menos 4, né? Meios pelos extremos aqui. Então, daqui eu vou obter que n é igual a menos 2, né? Chegamos aqui no resultado, m é igual a menos 4 e n é igual a menos 2. Viu? Será que tá certo? Tá aí a resposta, né? M igual a menos 4 e n igual a menos 2. Eu tinha colocado esse exercício aqui, mas eu vou deixar como para vocês fazerem, para vocês tentarem fazer. Que é um. Vocês querem tentar fazer esse exercício aqui agora? Deixa eu ver bem aqui se já está perto de chegar onde eu quero. E aí, pessoal? Querem tentar fazer ele para ver se estão... Tem um triângulo, tá? As coordenadas do triângulo. Ele quer calcular o comprimento da mediana do triângulo relativo ao lado AB. Em outras palavras, ele quer calcular esse comprimento bem aqui, ó. É esse o comprimento da mediana. Acho que eu vou deixar para vocês tentarem depois, né? Porque senão... Deixa eu ver tudo que eu faço, tudo que eu quero aqui. Deixa eu ver aqui o próximo. Ó, já tem a resposta aqui. Pode ser que ela dê um pouquinho de trabalho para se resolver. Produto escalar. Então, até o momento, o que é que a gente fez, né? Vamos revisar aqui. Nós vimos como saber quando é que dois vetores são iguais. Nós vimos como saber como somar dois vetores, não é isso? O que é que acontece quando eu multiplico um vetor por um escalar. Agora, a gente vai ver uma operação com vetores que é chamada de produto escalar. É como se fosse a multiplicação de dois vetores, né? A gente vai ver que, na verdade, existe mais de um tipo de multiplicação aqui de dois vetores. A primeira que a gente vai ver é o produto escalar, que o resultado do produto escalar de dois vetores é um número. Já futuramente, a gente vai estudar produto vetorial,
o resultado do produto vetorial de dois vetores já não é um número, é um vetor, o resultado. Então, é bem simples a definição de produto escalar de dois vetores, ou seja, é uma regrinha de multiplicação de dois vetores. Como é que se resolve? Como é que se faz ela? Suponha que eu tenho dois vetores, o de coordenada x1, y1, z1, e tem um vetor v de coordenada x2, y2 e z2. Aí, eu quero calcular o produto escalar deles. O que é que eu faço com esses dois vetores? Qual é a definição de produto escalar? Para eu pegar o produto escalar de dois vetores, que a gente representa dessa forma aqui, né, o escalar V, ou vocês também podem encontrar em alguns livros dessa seguinte forma, o escalar com V, ou vai ser essa notação, ou vai ser essa aqui. É só pegar a primeira coordenada de um vetor, multiplico pela primeira do outro, somado com a segunda coordenada do primeiro vetor com a segunda coordenada do outro, somado com a terceira do primeiro com a terceira do segundo. Isso é o produto escalar, certo? Dois vetores. A gente pode estar se perguntando, mas para que isso, né? A gente vai ver que essa operação que a gente definiu aqui sobre o produto escalar de dois vetores, ela é bastante útil para a gente, né? Através dela, a gente pode obter vários resultados sobre várias propriedades sobre esses dois vetores que a gente está calculando o produto escalar. Viu? Mas antes disso, vamos para um exemplo aqui. Calcular o produto escalar de U vezes V, a letra A, né? Tá dos vetores aqui. O que é que eu faço? O produto escalar de U com V, pega a primeira de um com a primeira do outro e multiplica. 3 vezes menos 1, somado 2 vezes menos 4, somado com 1 vezes menos 1. Vai ficar menos 3, menos 8, menos 11, com menos 1, menos 12, né? Menos 12. Então, o produto escalar, o escalar V é igual a menos 12. 1 mais V multiplicado por 2U menos V. Como é que eu faço essa conta? Da mesma forma. Eu pego, primeiramente, calculo o vetor U mais V. Que vai dar quanto? 2 menos 2 e 0. E vou calcular também o vetor 2U menos V. 2U menos V é o dobro de U. Pega esse vetor bem aqui, multiplica por 2. Aí a primeira coordenada vai dar 6. 6 menos 1 vai dar 7. Aqui 4, né, quando eu multiplicar por 2 aqui, cada um. 4 menos 4 vai dar 0. E 2 menos... Opa, 4 menos... 4 menos, com menos aqui vai dar 8, né? Que vai dar 8. Eu estou pegando 2 vezes 2, 4. 4 menos aqui da operação com menos aqui, vai ficar mais 4, vai dar 8. 2 mais 1, 3.
Então, esses são os dois vetores aqui da operação. Agora eu faço só multiplicar. Ó. Primeira de um com a primeira do outro. Mais segunda de um com a segunda do outro. Mais terceira com a terceira do outro. Menos 16. 14 com menos 16 dá menos 2, né, que vai dar 0. Para finalizar, e os outros? U interno com U, ou U escalar, né, com U, vai dar o quê? É o vetor U multiplicado por ele próprio, né, escalar com ele próprio. Então, é 3 vezes 3, mais 2 vezes 2, mais 1 vezes 1. Ou 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, né? 9 mais 4, 13 mais 1, 14. E o vetor nulo multiplicado por U. Eu não coloquei, pessoal, mas o vetor nulo vai ser o vetor de coordenadas 0, 0 e 0, viu? Vetor nulo. Vai ficar 0 vezes 3, mais 0 vezes 2, mais 0 vezes 1, que dá 0. Então, a gente viu como calcular o produto escalar. Bem simples, né? Não tem nenhum segredo, não. Aí tem algumas propriedades de produto escalar, que diz o seguinte, primeira propriedade, ela é comutativa, ou seja, se eu fizer U vezes V, ou escalar com V, isso aqui é igual a V escalar com U. Tanto faz a ordem aqui dos vetores. Vale a distributividade, né? Se eu tenho U escalar com a soma de dois vetores, isso aqui é igual a pegar U escalar com V e depois somar com U escalar com W. Viu? Também, ao contrário, também vale a mesma coisa. Se eu pego um certo número real e multiplico pelo produto escalar, tanto faz a ordem aqui eu pegar esse escalar, esse número real e multiplicar pelo vetor U, e depois fazer escalar com V, ou pegar esse escalar, multiplicar por V e depois escalar com U. E o que mais de informação que a gente tem? O produto externo de um vetor, o produto escalar de um vetor com ele mesmo é maior, sempre maior do que zero, viu? Se o vetor ele não for nulo. E vai ser igual a zero se o vetor ele for o vetor nulo. E por último, se o vetor U... o vetor U, escalar com o vetor U é igual ao módulo do vetor U elevado ao quadrado. Isso aqui também é fácil de ver, né? Porque quem é U, escalar com U. Suponha que o vetor U seja de coordenada x, y, z, né? É x vezes x, mais y vezes y, mais z vezes z. Ou seja, x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado. Vocês observar, quem é o módulo de U ao quadrado? O módulo de U é raiz de x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado. Quando pegar isso aqui e levar ao quadrado, né? Módulo de U ao quadrado, isso aqui vai ser igual a x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado. Ou seja, que é exatamente o que a gente tem aqui. O produto termo de um vetor com ele mesmo é o módulo de U ao quadrado.
Então, agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte com vocês. Que é bem cansativo, né? Ficar até 10h50. Eu só vou querer que vocês respondam. Acho que essa aqui mais outra, deixa eu ver. Não, só essa aqui mesmo. Quero que vocês respondam essa atividade bem aqui, esse exercício. E a gente encerra por hoje. Aí o que é que eu vou fazer? Em vez de eu colocar um quiz novamente, como na vez passada, eu vou botar mesmo uma lista de exercícios para vocês, para dar um tempo a mais para vocês responderem mesmo, né? Tem um prazo a mais. Viu, pessoal? Aí eu vou botar também. Eu acho que eu não fiz ainda a turma de vocês no Google Classroom, né? Eu não fiz com vocês. Fiz não, né, pessoal? Não, professor, eu não vi lá, não. Não temos não ainda. Acho que foi só estatística mesmo que eu fiz até o momento. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma turma no Google Classroom que eu vou disponibilizar os vídeos das aulas, né? Que eu estou sempre gravando. Vou também disponibilizar os slides, o PDF com os slides. E também vou colocar algumas atividades lá que eu vou querer que vocês me entreguem por lá. Viu? Pelo Google Classroom. Ok, professor. Aí, sempre eu vou botar um prazozinho lá para entregar. Aí, como no quiz, às vezes, o tempo é corrido, né? A pessoa, às vezes, se atrapalha pelo fato de o tempo ser pouco. Eu vou botar agora, dessa vez, o exercício para vocês responderem com mais calma, viu? Mas eu vou querer receber também esse exercício. Aí, sempre, toda hora, vai ter uns exercícios para vocês trabalharem, viu? Então, deixa eu parar bem aqui.